Outro atleta aqui do time que está indo também competir, Gabriel Zancanelli, Classic Physique. Ele foi o campeão overall do Arnold Classic, South America. Melhorou muito a estética dele, o jeito com que ele se apresenta, as poses dele. A região da cintura ele está fazendo um vácuo também, na medida certa. Você vê, muitos dos atletas, eu acho que estão não batendo essa pose. Dá para você voltar nessa pose do peito lateral um pouquinho aqui, Hugo? Você vê, por exemplo, o cara tá com uma definição incrível já, e você pode até ver os serratos dele, assim, na parte lateral. Eu não entendo porque muitos atletas não estão pressionando essa parte, porque quando você pressiona isso, e quem fazia isso de uma maneira fenomenal, e o Ost, o Shain, que estão aqui, que são referências em termos de história, eles podem ver isso, era o Kevin Levrone. O Kevin Levrone sabia muito bem puxar o peito lateral e na mesma hora pressionar o abdominal e mostrar os serratos, o que fica assim muito fantástico. E muitos atletas eu acho que estão perdendo a oportunidade de fazer isso. Ele sempre mostra uma definição incrível. Quando ele não faz isso, realmente deixa a cintura ficar maior e perde um pouco da percepção da cintura para o peito. As costas definidas, braços incríveis. Realmente você vê que esse atleta é um atleta que vai estar extremamente condicionado e todos os níveis de definição do corpo dele, em áreas diferentes do corpo, tem uma harmonia muito grande, né? Tríceps é um ponto forte dele. É uma incrível. Eu acho que esse é um atleta com um potencial incrível. Minha única crítica que eu tenho ao atleta é que ele está me lembrando um pouco o Ramon pousando, né? O Ramon também tem um corpo incrível, mas, sabe, ele precisa chamar um pouco mais de atenção para o corpo dele, porque um corpo assim, quando você está com muitos atletas do seu lado, atletas de boa qualidade, você realmente tem que mostrar o seu corpo com um pouco mais de foco, de ênfase. Ele tem que melhorar isso um pouquinho, porque sabe aquele atleta que não tem erro nenhum no corpo dele, mas também não tem nada assim que tá a palavra certa é popping out, assim, tá chamando sua atenção. Você pega um cara que nem o Kevin Levrone, e você fala, nossa, o ombro desse cara é demais. Você pega o Ronnie Coleman, você vê as costas do cara, nossa, é demais. Então isso, o que faz? Ajuda um pouco, porque tem uma parte do corpo dele que é muito animal e tá chamando a atenção dos juízes automaticamente pro físico dele, mesmo sendo um físico muito equilibrado. O físico do Zancanelli é perfeito, não tem nada errado, mas também não tem nada que está chamando atenção. Então ele tem que chamar um pouco mais atenção através do posicionamento dele, das poses, para ele não ser perdido no meio dos grandes atletas. E aqui o Eric Men's Physique, você avaliou ele em Piracicaba recentemente, tem um vídeo aqui no canal. Essa é uma atualização recente dele, e na sequência também você deu grandes posicionamentos para ele a respeito da rotina de poses. Então eu vou mostrar também um vídeo dele. Para um pouco naquela pose de frente, porque eu quero que os fãs aqui que estão acompanhando o canal, nosso aqui da Integral Médica, entendam isso. Por exemplo, quando eu olho nessa pose, eu estou vendo duas coisas como juiz. Uma coisa, eu estou falando, esse cara tem uma estrutura incrível. Quando esse cara encher o físico dele, ele vai ser imbatível, porque a estrutura dele é incrível. Uma cintura muito pequena
e o que eles chamam de broad shoulders, aquela distância entre um ombro e o outro ombro, espetacular, imbatível. Só que quando você tem essa distância, você também tem uma desvantagem, que demora um pouco mais de tempo para você encher isso. Um cara similar com isso era o Dennis Wolf. Vocês lembram do Dennis Wolf? O cara tinha uma estrutura fora do comum, só que demorou anos e anos e anos para o cara encher a estrutura dele por causa disso. E o Eric me lembra da estrutura do Dennis Wolf nesse sentido. Lógico, um é men's physique, o outro é bodybuilding, mas a mesma distância dos ombros tão grande, só que ele vai precisar encher isso um pouco. Ainda não está cheio. Achei que ele ia baixar as calças agora e fiquei um pouco com medo. Você vê, nessa pose, as costas dele, o V dele é bem acentuado, mas ainda falta definição, porque os ombros dele... Você olha nessa pose, o que é a primeira coisa que a gente está vendo? Oste, Shain, Itinho... A gente tá vendo o ombro, entendeu? O ombro dele é gigantesco. Ele tá em evidência. Tá tomando atenção das costas. Você não pode ter... O ombro é um músculo muito menor que as costas. Você não pode estar olhando para as costas e vendo o ombro. Porque o que fala para o juiz? Que tem uma deficiência, entendeu? Tem uma deficiência em termos de proporcionalidade no físico do atleta. Eu tinha esse problema. Eu tinha esse problema. Mas não nas minhas poses de costa, porque minhas costas eram muito boas. Mas eu tinha esse problema na pose de frente. Muita gente falava, nossa, o Tamer tem um braço, o braço do Tamer não é tão bom. Mas não era verdade isso, era que o meu ombro era tão bom que parecia meus braços ficarem pequenos e causava um pouco de desequilíbrio. E ele tem que corrigir isso de costas. Não sei se é questão de ângulo, de iluminação, mas aqui já apareceu um pouco melhor o dorsal dele, com mais detalhes nos eletores ali, o centro. Eu concordo plenamente, Hugo. Você vê a definição aqui das costas dele bem melhores nesse vídeo. Bem melhores. Eu acho que é um pouco da iluminação, para ser honesto. Sim. Melhorou a coreografia, a rotina dele. Sim, não, a rotina dele está muito melhor, muito melhor. O que ele tem que fazer, e eu não sei se ele está... Ele tem que relaxar o peito dele ao máximo, para parecer o peito dele mais cheio, né? Você vê nessa pose... Você falou que chamou a atenção de muita gente, que o men's physique, quando para na pose frontal, ele tem que se esforçar em controlar o abdômen, em contrair ele, mas não contrair as fibras no peitoral. Tem que deixar ele ali alongado, né? O que para os fãs que nunca competiram, mas amam o nosso esporte, fala, mas isso é uma coisa muito fácil. Isso é uma coisa que demora de vez em quando anos para um atleta fazer corretamente. Imagine isso, seu nível de cortisol está alto, sua adrenalina está estourada, você está cansado, está sob pressão e sua tendência natural, psicológica, é pressionar todos os músculos do seu corpo. É muito difícil você falar para o seu cérebro, falar, pressiona isso, relaxa isso, pressiona isso. Isso é uma arte, uma pose, é uma arte que demora anos e anos para ser desenvolvida pelos grandes atletas do nosso esporte. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like para ganhar 20 centímetros de braço. Valeu, falou!